Miguel, eu te mandei o convite. Chegou. Oxe, peraí, deixa eu ver. Gente, a gente vai falar hoje de Afrodite. Estamos nos localizando aqui. É a primeira vez que a gente faz live por aqui. E a gente vai bater um papo aí falando sobre Afrodite no nosso dia a dia. Como Amiga, é só essa uma energia coisa. presente na nossa vida. Tá dizendo Pode aqui que eu falar. só posso acessar, se eu posso participar com vídeo, se eu tiver acesso live. Você E eu não não sei. tem? Não tem que configurar alguma coisa, antes? Não, o TikTok tem que te liberar a live. Geralmente chega nas suas notificações quando ele te libera isso. E libera quando? Tipo, da boa vontade deles mesmo? Eu acho que é. Você nunca recebeu nenhuma notificação desse tipo? Vou até beber. Ai, Deus. Então, assim, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Vamos Sim, trabalhar com com o que certeza. Mas tem. essa live ele vai Eu liberar acho para que. você. Então, deixa eu só ajeitar aqui, então, primeiro. Colocar o microfone para ficar o áudio melhor. E vamos trabalhar com o que a gente tem. É sobre. É sobre. Deixa eu ver. Melhorou meu áudio agora? Amiga? Fala de novo. Tá chiando um pouco. Melhorou agora? Oi? Oi? Tá ok. Ótimo, então. Tá me Vou fazer a ouvindo, linha Miguel? locutor. Vou fazer a linha. Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Vamos aqui, sem microfone, então, porque não tá dando certo, não. Vamos com o que a gente tem, então. Sem microfone. Deixa eu desligar aqui a coisa da luz. Enfim, hoje eu vou fazer a linha. Aquelas pessoas da rádio de antigamente, né? Tipo assim, bem antigamente, umas 7 décadas atrás. Eu viajei no tempo. A gente trabalha com o que tem, a gente vai no improviso, né? E com a força de Afrodite aí, vai com encanto na voz, com a persuasão. Hum, Agora, vamos. Vamos sim. então vamos lá. O tema é o Afrodite, né? Sobre, a gente conversou bastante sobre o que falar. E a gente queria falar do culto para além do altar. Como é estar trabalhando essa deusa, essa força, essa energia na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, você quer começar falando, Miguel, da sua experiência com a Afrodite, desse seu culto, de como é na sua vida? Posso falar assim, só teste só conferindo. Vocês me ouvem nitidamente? Sim. Ótimo, ótimo. Um aspecto do meu contato com a Afrodite, até pegando o que a Flávia falou, agora que nosso objetivo aqui é ir para além da parte ritualística, mas falar sobre como é, até como o tio da live fala, como é se afroditizar durante o dia a dia. Eu acho que quando entramos em contato com a energia de Afrodite, ela chama muito a gente a se cuidar. E aí eu gosto muito de colocar nessa palavra se cuidar por entender uma coisa. O que é se cuidar para cada um de nós? Eu entendo que é o estado que a gente tem quando a gente está se cuidando, quando nós temos gestos de nos presentear, nos dar afeto, afago de alguma forma, ele é semelhante. Mas aí, o caminho que cada um faz para chegar aí é diferente, é particular da história de vida de cada um, né? Mas uma coisa que foi nítida para mim quando eu estabeleci culto a Afrodite, levei isso pro dia a dia, porque a Afrodite me levou muito a ter autocuidado, por exemplo, na minha aparência. Tipo assim, lava teu rosto, hidrata tua pele.
tá? O básico. É, Sim, me básico. Ela permitir. me convidou muito a questão da dança. Tipo, dança, balança os quadris, movimenta essa energia. Pois é, em mim era uma. Começou com gestos menores, tipo assim, vou colocar uma roupa. Eu tava num momento que eu, tipo assim, só colocava uma roupa porque para que ela cumprisse a função de vestir meu corpo para eu sair. E aí depois que eu fui tomar aquela possibilidade de me olhar no espelho e dizer assim, não, essa blusa eu não quero combinar com essa camisa, com essa bermuda não. Essa calça com essa blusa fica melhor. Então foram essas pequenas coisas, esses pequenos prazeres estéticos que eu, em algum momento da minha vida, eu deixei de lado, com o culto Afrodite eu fui retomando. Deixa eu ver. Tem várias pessoas aqui que eu ainda não conheço. Obrigada a todos pela confiança que estão aí assistindo. Inusitado, também é um prazer te conhecer. Espero que nos vejamos mais por aqui. E aí, retomando o que o Miguel falou, a presença dos deuses, a gente tem que estar com o olhar, né, atento no dia a dia, porque assim, a gente não é os deuses que vão fazer tudo, mas eles nos inspiram, nos motivam. E falando de Afrodite, ela nos inspira um desejo, vontades, né, de coisas que às vezes a gente precisa estar fazendo. Então, como o Miguel falou da questão estética, né, às vezes é necessidade realmente de se cuidar de ir ao médico, às vezes de se alimentar melhor, porque ela vai trabalhar em cada um num ponto. Né? Logo que eu comecei meu culto Afrodite, eu vinha de relacionamentos muito abusivos. Então eu tava numa de me masculinizar, de me enfeiar, de me esconder, de não querer ser vista. Daí comecei o culto Afrodite, né? Que é uma deusa que faz o quê? Você se expressar no mundo com amor, com segurança, com liberdade. E o trabalho dela durante muitos anos comigo foi isso. Não tenha medo de brilhar. Não tenha medo de ser machucada pelo seu brilho, né? E a gente sempre fala muito da rosa, né? Que é uma das flores que a gente trabalha muito com a Afrodite, né? A rosa belíssima, exala seu perfume e magicamente muito poderosa, mas ela tem espinhos Espinhos. para se Exatamente. Ela não deixa de defender, ser ela tem bela por isso. defesa. A Rosa não deixa de ser bela pelos espinhos que ela Não tem. deixa de exalar seu perfume por isso. Isso. Eu acho Não interessante, deixa de exalar. Pode e falar. eu gosto do exemplo da Rosa, porque para mim ela é ela simbolicamente fala sobre o que é estabelecer limites. Não que a gente saia furando as pessoas, mas eu entendo que, por exemplo, uma pessoa que tem que pegar uma rosa toda de qualquer forma, né, sem ter o mínimo de cuidado, ela pega e na mão dela tem os espinhos, o primeiro impulso é soltar porque dói, né? Então aí tem um limite. Parece, vamos com calma. Exatamente. E você pode vir até aqui. Daqui Aqui para cá sozinho. você não passa mais. Exato. E Eu eu acho acho que interessante você trazer isso, porque. Desculpa, pode falar. não, não, pode falar. Pode falar. Essa Só para questão dos concluir. limites eu acho muito importante e conveniente você trazer, tá? E aí você conclui e aí eu falo o que eu pensei aqui. Pode falar. Que a gente não tá se vendo e a gente às vezes se bate aqui. Esbarra. E aí, só contextualizando para quem não estava ainda, tive um pequeno impasse aqui com participar da live com vídeo através do TikTok. E aí, por isso que eu estou nesse formato anos 40, anos 50 de rádio. Radialista. Pois é. Não, e aí o que eu ia complementar sobre essa questão do limite é que se a gente vai falar sobre alto amor, autoestima, que são searas que a Afrodite trabalha muito bem, eu acho que a gente precisa falar sobre justamente isso, sobre estabelecer limites, o quanto que isso é um gesto de alto amor. Sim. E que precisa de muito auto amor e autoestima, né? A gente veio conversando sobre isso também, né? E no curso, umas aulas de tarô que eu dei recentemente, né? Eu falei um pouco disso quando falei de espadas, né? E causou um estranhamento. Porque espadas, né? Quando a gente fala de tarô, né? O naipe de espadas, só para contextualizar, né? Fala muito do corte, né? Da língua afiada, mas do cortar, né? Foi uma aula sobre o as de espadas, né? Então, novos inícios, mas com corte limpo e justo, real, né? E aí eu falei a questão da autoestima nesse sentido. Mas aí eu quero que vocês pensem comigo, né? Para você conseguir se colocar, se bancar quem você é, o que você realmente quer,
é necessário extrema autoestima. Porque senão a gente cai naquele lugar de querer agradar. E aí, como mulher, né? E as mulheres que estão aqui assistindo, você pode falar na tônica masculina, seu patamar em relação a isso, mas a gente é muito treinada para agradar, muito treinada para ser a boazinha. Então, assim, fecha as pernas, ri abaixo, não cause incômodo, obedeça, né? Então, desde de pequenas nós somos criadas para não incomodar. Então, se bancar exige um alto amor muito grande e impor limites também, porque às vezes a gente fica naquele lugar de não perder, de não chatear o outro e querendo que o outro adivinhe quais são os limites. Né? E a gente não fala, e às vezes chega uma situação insustentável. Então, assim, quem tem que colocar claramente os limites somos nós, sem medo de ser rejeitados, né? E aí é preciso um profundo auto-amor para se colocar. E eu não tô dizendo que você tem que ser grosseiro com as pessoas, mas a gente. Eu me peguei com uma frase esses dias que foi assim: você não tem que pedir desculpa para fazer o que você precisa para o seu bem. Né? Não precisa pedir permissão para fazer o que é necessário para o seu bem. Né? Então, e a gente cai muito nesse lugar, às vezes, se a gente está num momento de muita carência. Né? Se a gente está muito frágil. Então, o Miguel ficou em pausa. Então, eu vou falando. Né? Então, essa questão do alto amor vai para muito além, né, do que a gente vê aí comercializado. Né? A autoestima exige um trabalho de sombra profundo, de se conhecer, de mergulhar. Vamos lembrar, Afrodite é uma deusa do mar. Né? E não tem como uma deusa do mar ser rasa, tem toda a profundidade da água, ou seja, do inconsciente, das emoções, dos sentimentos. E se a gente não tem o mínimo de autoconhecimento, a gente não consegue se colocar em liberdade e em amor, né? E aí eu vou encerrar essa parte falando, né, se a gente está faminto, a gente aceita qualquer migalha. E aí a Afrodite trabalha muito o quê? Para que você não esteja faminto. Que você esteja nutrido e alimentado para não aceitar migalhas do mundo. Pode. Eu tô aqui rindo porque você trouxe essa frase, né? Quem tá Fala. muito faminto. Oi? Como é, Flávia? Não falei nada, pode. Eu não falei Não, nada. das migalhas. De quem tá muito faminto, aceita Assim, se migalhas, você né? tá com. Você tá faminto. Sim, se você tá faminto, você vai aceitar qualquer migalha. E aí, eu até ri porque eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim: nunca vá muito carente para uma festa. Uma pessoa uma vez me falou isso. Não necessariamente nessas palavras, mas a mensagem basicamente era essa. Em que sentido? Se tu vai muito carente para uma festa, você com qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que você nem tá tão afim, na verdade. Sabe? Porque o intuito não é a atração que você sente pela Aí você se pessoa, põe naquele é lugar de ser escolhido, né? Você não isso, escolhe, você vai ser escolhido. você tá ali pegando a primeira pessoa que aparecer, porque o que importa é você pegar alguém. Basicamente é isso. Primeiro, E aí uma, primeiro perebenta, você se joga. então, né? E aí, a outra coisa que eu quero complementar de uma fala tua é que, sim, tem que ter eu não sei nem qual palavra trazer nesse momento, mas assim, para você bancar os seus limites, bancar quem você bancar você ser autêntico, autêntica, né? É uma tarefa que não é fácil, porque, como você bem falou, na minha experiência como homem gay, eu também me coloco um pouco nesse lugar de procurar aprovação. Já me vi nesse lugar. E também vejo que isso é uma coisa que normalmente é comum com homens gays. Procurar aprovação devido a questões de ter vivenciado dificuldade de aceitação, seja externo ou seja interno, sobre sua própria sexualidade. Mas eu queria trazer um ponto muito importante, eu acho que talvez seja uma coisa que o culto afrodite traz, que é quando você banca isso, só fica quem realmente gosta de você.
Eu acho que no primeiro momento pode ser assustador, porque parece que muitas relações começa a haver um distanciamento ali. Mas só fica quem realmente gosta de você e quem está disposto a respeitar seus limites. E a ter um diálogo verdadeiro. Dizer assim, vamos negociar? Real. Vamos negociar. Tanto eu como você na mesma posição em termos de limites e precisamos conversar sobre como podemos encontrar um ponto que seja para os dois. Exato. É porque assim, muita gente vai chegar em Afrodite nesse momento de carência e tá tudo bem, gente. Nós somos humanos, não temos que ter vergonha de nenhum sentimento nosso. E muitas vezes a gente chega nela em outras deusas do amor ou ligadas à sexualidade, né? Muito nesse afã de provocar coisas fora. Né? E quando a gente começa a viver Afrodite, sim, a gente provoca reações externas, mas o trabalho real é dentro. É como você se sente, é como você, as lentes que você passa a olhar a vida. E aí eu não estou dizendo que cultuar Afrodite a sua vida vai ser uma eterna festa, não. Você vai continuar humano, tendo seus problemas, porém você tem uma lente diferente, né? Você começa a treinar seu olhar também, né, para as áreas de atuação de Afrodite, né? A beleza, a harmonia, o amor, o desejo. E não só isso em corpos humanos, mas na natureza, na vida, né? Você tem outras lentes que te nutrem, que te dão força até para você encarar os momentos que são mais difíceis, né? Então, também eu senti muito forte isso e algumas pessoas que eu mentorei no culto também trouxeram muito isso, né? De estarem mais seguras na vida delas, de estarem mais fortes para encararem as situações, porque assim, como eu sempre falo, né? Para você se estressar, você não precisa fazer força. O estresse e o problema chegam até a gente não precisa procurar. Mas para a gente manter um estado de espírito mais equilibrado, né, e não tão sofrido, conseguir enxergar a beleza mesmo em meio ao caos, aí sim é necessário até a disciplina, né? A disciplina de treinar o olhar, né? De procurar as coisas boas que também estão acontecendo naquele momento, né? Não se fixar em determinadas situações. Às vezes está acontecendo um monte de coisa boa. A gente pode dar até um exemplo de redes sociais, né? Vamos dizer, você fez um post maravilhoso, teve um monte de comentário. Um comentário que seja te criticando, às vezes a pessoa fica ali encanadíssima com aquilo e vai responder, e vai debater, e vai discutir. Ela não gasta a mesma energia com todas as pessoas que elogiaram, às vezes, né? E aí, o que aconteceu? Né? Então, veja, né, o estado de presença, porque o que foi negativo, às vezes, vai chamar mais atenção e vai te tocar mais do que as coisas boas. Então, uma outra questão. E aí, para deixar o Miguel falar, a gente conversou ontem sobre o que seria a live, né? E a gente falou muito da tônica da Mix de Afrodite, né? Dessa questão essa energia dela, né? Do amor e do desejo, no sentido de juntar, de atrair, de agregar em torno de uma ideia, de um projeto, né? De unir o que é diferente. Então, a tese, antítese e fazer a síntese. E a gente queria trazer isso também para dentro da gente, né? A gente costuma ser muito fragmentado, né? Ao longo da vida, por N situações, a gente acaba se fragmentando ou não aceitando partes e características nossas. E ao trabalhar com a Afrodite, né, eu senti isso muito forte, que dessas partes irem se reintegrando. Uma não nega a outra. Todas essas partes, né? Às vezes a gente fala da sombra como se fosse uma coisa distante, né? Não fosse você, mas não. Sou eu. Isso também é eu. E ela fazer também essa mix dentro da gente, porque às vezes a gente tem partes tão fragmentadas, né? A Blue bruxa, a Blue profissional, a Blue escritora, a Blue namorada, a Blue filha, a Blue que queria cantar, mas canta mal e tinha vergonha, a Blue que dança, a Blue que já sentiu inveja, que já sentiu dor, sabe? Reintegrar tudo isso, entender que tudo isso sou eu. Porque se amar
quando tá tudo bem, quando você tá bonita, saudável, com dinheiro, é facílimo. Mas aí entra outro mistério de Afrodite. Você vai se amar quando você está se sentindo feio, quando você está debilitado, quando você está num momento ruim, seu auto-amor continua presente? E agora eu deixo essas bombas aí com o Miguel. Legal, né? Tu pega, arma a bomba e joga pra mim. Bonito, não, Flávia? Então, é, eu vou começar pelo final. Pode É, começar, falei demais. a autoestima, eu acho que é um ponto importante que dá continuidade ao tua, teu fio de pensamento, que é, a gente não fala de autoestima com apenas se arrumar, com apenas estar bonito, estar socialmente ou até financeiramente bem. A gente está falando de status. A autoestima a gente está falando de nos sentirmos bem como nós estamos. A Flávia trouxe um ponto importante. E eu vou além de dizer, é mais difícil a gente gostar da gente quando a gente está feio, quando a gente não está arrumado, quando a gente não está dentro do que a gente esperava, quando a gente não está tão bem, né? Eu Sem acho que dinheiro. isso, sem dinheiro, enfim, as várias possibilidades. Ah, não estou fazendo o que eu queria estar fazendo de acordo com o que eu planejei algum tempo atrás. Não estou de acordo com os ideais que eu trouxe para mim. Eu acho até que também, a gente falar sobre autoestima aqui, cabe um pouco também sobre flexibilizar um pouco dos ideais que a gente tem para conosco. O que é que a gente coloca como prova, como evidência de sucesso, né? Até a gente fala muito isso no meio mágico, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre magia de prosperidade, a gente fala muito sobre que prosperidade não necessariamente é só ganhar muito dinheiro. Às vezes é você trabalhar com algo que você gosta, é você ganhar o suficiente para ter uma vida que dentro do que você considera bom, é boa, que oferta isso. A prosperidade às vezes também está rodeado por pessoas que podem te ajudar de diversas formas e há uma reciprocidade aí. Então, mas voltando especificamente para a questão da autoestima, o quanto que é importante cultivar esse estar bem quando eu olho para mim e eu não estou da forma como eu acho que eu deveria estar. O quanto que eu acho que a autoestima perpassa muito um ser compreensivo consigo mesmo. Sabe, dizer assim, hoje foi, o que eu pude fazer foi isso. A forma que eu podia estar foi hoje foi essa. Hoje meu cabelo está bagunçado, hoje não deu para arrumar muito minha roupa, não tive que passar o ferro naquela roupa e tá um pouco amassada, minha pele tá com espinha, não deu para fazer assim que era noite passada, passei uma maquiagem que deu tempo para fazer, eu tive paciência de fazer. Eu acho que é sobre isso, sabe? Então, de novo, vem. E a gente não tá falando que aqui a gente é perfeito, que tá sempre lá no talo de autoestima, não, tá, gente? Às vezes toma uns esporros aí também das pessoas próximas quando a gente tem a nossa queda. Né? A rede de apoio é abundância e prosperidade, sim. As pessoas que te falam a verdade, te chamam a atenção quando precisam. Mas é estar atento a isso, né? Aonde você põe o seu valor. E a gente tem que pôr o nosso valor no que a gente faz, no que a gente tem, não no que a gente é. E aí a gente entra na seara de novo de Afrodite, né? O seu valor está em quem você é e não no que você faz para os outros ou o que você faz profissionalmente, sabe? Às vezes a gente põe nosso valor e nossa integridade e nosso alto amor em lugares muito distantes de nós, né? E nos maltratamos demais, né? A gente fala, pensem, né, nos seus diálogos mentais, a forma que às vezes a gente se chicoteia ou martiriza, coisas que a gente fala pra gente que a gente não falaria para nossa melhor amiga, para nossa filha, para nossa mãe, mas a gente fala e muitas vezes pra gente, seja verbalizando ou mentalmente, né? Que aí gera um outro problema, né? Como imagina que todos sejam pagãos ou da bruxaria, a gente trabalha muito para aumentar nosso poder de manifestação, o poder da nossa palavra, quem é do Voodoo, né, o poder do Conjure, né, ou do Voices, dependendo da egrégora. E aí se a gente fica verbalizando coisas ruins sobre nós, se maltratando nós mesmos, se chicoteando,
olha o problema que a gente também está arrumando a nível mágico, né? A nível psicológico, a nível emocional, né? Então, assim, se for para cair no abismo, é melhor que eu esteja dirigindo de Fusquinha, não de Ferrari, para ir mais devagar e dar tempo de mudar a situação. Então, coisas que a gente tem que pensar, e tudo isso, sim, gente, faz parte dos domínios de Afrodite. Em algum momento eu quero começar aqui a falar, né? Pretendo fazer outras lives, falar mais da questão do corpo, do desejo, da sexualidade. Mas hoje acho que o primeiro momento é a gente trabalhar essa coisa interna, né? A gente está olhando para Afrodite, sendo atraído por essa força e buscando o que nessa deusa? Porque quando a gente olha para uma deusa, seja qual for, e a estuda, e a sente, e a vive, a gente redescobre dentro da gente a força dessa deusa. O que nós temos dessa deusa dentro de nós. Tu te olha para o divino, para depois fazer um olhar interno e reconhecer, ter capacidade de reconhecer, aqui no caso, essa Afrodite que habita em cada um de vocês, sejam homens, mulheres, de todos os gêneros, sexualidades, né? A Afrodite habita todos os corpos e todas as flores. Para mim, ela permeia onde a vida há a energia e a presença de Afrodite. Fala aí, Miguel. Outras bombas? Taquei outra bomba agora. Quando nós conversamos ontem sobre ela enquanto essa cola, até no hino órfico ela fala que ela engendra tudo o que há, seja na terra, seja no céu, seja no mar. E aí, nós estávamos conversando ontem, pensando nisso no nível tanto externo, né, interpessoal, como a nível psíquico mesmo, o quanto que ela ajuda essas partes que até então estavam muito separadas a se ligarem. E nós falamos mais cedo na live sobre um trabalho de sombra que a Afrodite propõe, porque o culto, ela não infelizmente, a Afrodite, ela ainda tem uma questão que as pessoas ainda colocam a imagem dela, uma imagem muito superficial, uma imagem muito frívola, que parece dizer o seguinte: o trabalho com a Afrodite é superficial, ele não vai mexer muito com você, e não é por aí. Definitivamente não é. Justamente porque para conseguir unir essas partes que estão bem separadas umas das outras, é preciso primeiro reconhecer essas partes. E nós não reconhecemos algumas dessas partes porque temos dificuldade de enxergar elas como partes nossas, né? Algumas partes que nos são desagradáveis. E aí, mais uma vez, autoestima. Reconhecer essas partes não é dizer que elas vão ser maravilhosas. Não, não é isso. Elas continuam sendo desafiadoras. Aspectos nossos Vai que ter nós não muita achamos coisa que vai te bonitos. assustar. Faz Isso. parte. A autoestima não é dizer assim, eu sou todo bonito. Não, a autoestima é dizer, tem partes minhas que são feias, tem partes minhas que são socialmente feias, mas eu olho para elas e assumo elas como minhas. Sim, isso é autoestima. Sim. E Não é assumir que eu estar tenho num essas padrão partes, e eu assumir que eu tenho essas partes, de não coloca em risco o meu alto valor. Porque todo mundo tem partes assim. todos somos humanos. Somos humanos, temos luz, temos sombras, temos todos os espectros de sentimentos. Eu sei que a gente está num momento muito gratiluz, né? Tem muitos memes agora, né? Na minha vez de ser bruxa, eu tenho que fazer o chazinho, né? Antigamente podia envenenar. Ai, meu Deus, vão derrubar a live. Mas não pode amaldiçoar, tem que perdoar, né? A gente tem visto muitos memes nessa pegada. E é verdade, gente. Assim, a gente tem todos os espectros de sentimentos e emoções, tá? Então, assim, até se observe quando a gente enche a boca para falar, isso eu não tenho. Cara, se não teve, não tem, pode vir a ter, né? É um sentimento que a gente vê muito isso, e muito no meio mágico também, mas em todos, né? E vem de uma coisa, acho, muito cristã até. Por exemplo, inveja. Ninguém admite. Todo mundo é alvo de inveja. Oh, meu Deus, como você é invejado, meu Deus. Né? Alecrim dourado, mas você nunca sente inveja.
Cara, faz um exame de consciência. Claro que em algum momento você sentiu, sente ou sentirá. Ok? O que você fará? O Miguel tem mais propriedade pela formação dele. O que você fará com esse sentimento? Você reconheceu. Aí é a questão de autoobservação. Senti um negócio aqui. Esse sentimento não é em vão, ele está te apontando para alguma questão, às vezes uma dor sua, né? Somos seres cheios de dodóis, cheios de machucados, sim, ao longo da vida, mas cheios de possibilidades, de pontos possíveis de se tornarem força. Então, assim, um momento que eu senti uma profunda inveja na minha vida, foi dali que eu tirei força para mudar muita coisa na minha vida. Porque eu olhei para a inveja e eu procurei ver do que eu tenho fome aqui, que eu tô com inveja. Tô olhando ali para a grama do vizinho, tô achando ela mais verde, né? O que tá me despertando isso? O que tá faltando aqui? E aí foi uma virada de chave. Então, assim, não saiam negando os sentimentos de cara. Olhem para esse sentimento e para onde ele está apontando em você. Né? Lidar com a Afrodite é lidar muito com o seu sentir também e como ele vai influenciar no seu ar, na sua mente. E pensem, olhem para a sociedade de hoje, para o mundo de hoje, como as águas, os sentimentos, as emoções estão tão desequilibradas que socialmente a gente vive o caos, né? Os amores líquidos, as coisas que a gente vê em redes sociais, determinados movimentos crescendo aí de masculinismo e que vão chegando a vias de fato de violência, as brigas, as polarizações políticas, tudo isso começa com o quê? Com alguns sentires, com algumas paixões, com emoções, gente. E que vão reverberar em como você fala, em como você age, né? Lembrando que a Afrodite nasce do mar, mas o falo vem do céu, ar, né? A gente tem várias passagens mitológicas que vem com a questão do ar, do vento também envolvendo. Então, assim, nós somos seres que também temos todos esses elementos e essas características. E aí a gente precisa olhar com amor para tudo isso e ver como a gente vai lidar. E isso é um trabalho com a Afrodite também, para os devotos. Sim. Eu tive contatos com a Afrodite durante o culto a ela, em que ela assumiu muitas. Facetas, né? Miguel pausou. Será que foi a internet? A gente teve muitos momentos Não, foi só um probleminha no celular que apareceu na tela e rainhas do tarô. Ah, tá, achei que tinha caído. Eu forças já ia meter tecnológicas a querendo se rainha de intrometer. Fares quando ela apareceu pra gente como Afrodite, lembra? O que eu ia falar é que houve momentos em que ela se mostrou Eros muito como rainha de agindo. espadas. Eu ainda tô fora. Oi? Acho que a Você Flávia tá teve um dentro, probleminha na gato. internet. Escuta, amiga. Pronto, acho que em algum momento a tua conexão estava ruim ou a minha, né? A minha também não tá muito lá essas coisas todas. Houve momentos em que, no culto, experiências de ritos com ela, que ela se mostrou como rainha de espadas. Ela se mostrou muito assim, muito isso, muito objetiva. Em que sentido? De que existem atravessamentos, existem pensamentos que estão entrelaçados com a forma como a gente sente, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente interage com o mundo. Hum, As emoções, elas aparecem não totalmente desconexas, elas têm alguma coisa ali que vamos dizer assim, ativam elas, né? Como você falou, quando você trouxe o exemplo da inveja, eu acho que é uma coisa que é muito simples, é simples. Eu percebo que tem muitas coisas que estão nessa categoria. É simples, mas não é fácil. Uma coisa que é simples, assumir que eu sinto inveja. É uma coisa simples. É fácil? Não. Porque aí entra uma ferida narcísica nossa. Aí assumimos que nós temos inveja, implica em dizer que nós não somos tão bons como queremos ser ou como tentamos seguir uma imagem de bons.
Então, sim, nós sentimos inveja. Não é tão perfeito assim. Até brincamos dentro do meio mágico, né? Que a inveja é o pior feitiço que existe. A inveja é a energia que derruba uma pessoa. Eu disse, gente, ok, realmente, pessoas que alimentam isso, e aí eu vou voltar nesse ponto, podem causar um prejuízo. Mas não tem mente que todos nós temos inveja, em menor ou maior grau. É uma coisa que atravessa a nossa Extremamente. experiência. Mas, Faz trazendo o que você parte do ser falou, humano sentir tudo, né? sim, sim. Agora, quando a gente fala sobre isso, é importante pensar, primeiro, eu assumo para mim que eu sinto inveja, eu me permito sentir inveja sem que necessariamente eu vá para um lugar de me açoitar, pegar aquele chicote e bater na minha costa como se estivesse sendo o pior ser humano da face da Terra. E eu também assumo para não entrar em um circuito de pensar, minha vida está ruim, mesmo eu tentando fazer tudo para que ela melhore, fulano não faz tantos esforços como eu faço e está com a vida ruim. E aí eu fico nesse circuito, alimentando, dando voltas, mais voltas e mais voltas. Né? Eu trouxe dois polos para a gente pensar como que é essa relação com a inveja. Né? Possibilidades, consequências, como isso pode se desdobrar. Né? A gente pode fazer com vários sentimentos, né? Eu tô fazendo um exercício mágico e acho que foi antes de ontem. E a tônica foi amor, não é com Afrodite, mas era mais ou menos isso. Não vou lembrar exatamente a frase que tinha que meditar, mas nem todo amor é luz, nem toda luz é amor. Eu vou só jogar e vocês refletirem. Porque aí eu vou lembrar de um poema, né, que a gente dá na escola, né? Que fala de amores que não são bonitos, né? Nem todo amor é bonito, né? E por que será, né? A gente tem amores possessivos, a gente tem amores narcísicos, né? E a gente vê muitos mitos mostrando a Afrodite às vezes meio ciumenta, né? Mas a gente tem que pensar que também ela serve como, ainda mais dentro de mitos, tá? E mitos não resumem o culto, tá, gente? Mas que todos os espectros do amor a gente consegue trabalhar dentro da figura de Afrodite. Até olhar para os amores feios, para os sentimentos feios e poder trabalhá-los, né? Então, assim, em si, né, não é belo nem feio, né? Mas como ele vai ser sentido e vivido, né? Temos que pensar sobre isso também, né? Então a gente vê muitos amores e relações ruins de pessoas que às vezes se amam e às vezes o amor não é suficiente. E aí por quê? Aí N coisas, cada caso é um caso, às vezes muitos dodóizinhos se encontrando, baixa autoestima, ciúmes, enfim, né? E aí o amor e a beleza se perde. Eu queria, Miguel, pra gente não se alongar muito, acabou de passar o meu amor aqui agora, na minha frente. Alguma dica sua para começar a trazer a Afrodite aí pro dia a dia, começar a sentir quem ainda não tem contato, né? O que eu gosto sempre de novas ideias aí de práticas. Então, que dica você poderia trazer aí para quem está assistindo a gente, para os queridos que vieram aí nos apoiar? Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de um vídeo uma vez, um meme que era assim, pedindo conselho a Afrodite. E aí o meme original, né, era com a mulher Pepita. E era um trecho que ela falava assim, cheira seu sovaco, tá fedendo? Tá precisando tomar um banho. Vai lá, toma um banho. E assim, eu não tô falando pra todo mundo aqui que tá precisando tomar um banho, mas que assim, qual é o sentido desse meme, né? Faz um gesto prático, algo como tomar um banho. Algo que faça você melhorar, no sentido que assim, o que é que você faz que você se sente melhor depois disso? O banho aí não é só para tirar o mau cheiro. O banho às vezes um gesto de autocuidado muito grande. É o momento que você tira, principalmente pessoas que encaram a jornada da CLT, as pessoas que têm o tempo corrido, porque ou estão trabalhando fora, ou então estão cuidando de casa, estão fazendo suas coisas. O banho é um dos poucos momentos que a pessoa tem para dar a si, para ter prazer,
para dizer assim, pronto, agora aqui eu vou me dar um cuidado, eu vou, sei lá, vou usar um sabonete mais Para se cheiroso, olhar, vou colocar para uma música. tocar. Isso, vou acender um incenso, acender uma vela. Até tem uma amiga minha que eu brinco muito dizendo para ela, você é muito, ela vai muito Afrodite, porque ela gosta de fazer isso. Ela tira um dia da semana para fazer isso. Ela faz de forma intuitiva. Quando ela falava isso, eu estava pensando, gente, você está fazendo basicamente um ritual de autocuidado com a vibe de Afrodite. É, então, assim, para algumas pessoas pode ser isso, tomar banho, mas o que eu digo para vocês é, se perguntem, o que é que eu faço? E qual é esse cuidado? Quando eu faço, eu me sinto melhor, eu me sinto cuidado, eu me sinto belo, não esteticamente, mas belo arrumado. Eu fiz alguma coisa que me deixou mais à vontade comigo mesmo, me senti melhor ter feito isso. Para algumas pessoas pode ser um banho, para algumas pessoas pode ser uma atividade física, né? Lembrando que a atividade física não é só musculação, existem outras, né? Sei lá, pode ser fazer alguma comida que a pessoa goste, ou então comprar. Então eu vou lançar, não vou dar receitas prontas aqui, mas eu vou pedir que vocês façam esse questionamento a vocês, para que assim vocês consigam encontrar gestos, ações, coisas práticas que possam fazer no dia a dia e trazer essa energia de Afrodite. Eu ia passar pelo banho também, mas você já trouxe. Eu acho que eu vou aconselhar vocês a pensarem e trazerem para sua rotina, mesmo que seja microdoses. Eu sei que é corrido, gente. Eu sei, sou CLT. Eu sei que é corrido. Mas pensem, o que que faz seu olho brilhar? O que que te dá prazer? Pequenas coisas. É uma música? Sei lá, minha playlist de músicas que me deixam feliz? Seu hobby. Aí eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. Canto mal, mas eu tenho maior prazer em cantar. Sabe? Não vai ser sempre com música de sagrado feminino. Outra questão, né? Às vezes, ai, não vou dançar lá, minha diva pop pra Afrodite. Cara, dança. Rebola pra Deus, assim, essa é a sua vibe, você gosta de dançar, sabe? Então, assim, o que te dá prazer, né? Convida a deusa para esse momento de prazer. Ah, meu prazer é tomar um chazinho, ler um livro. Toma um chazinho, lê um livro, chama a deusa para esse momento, para estar com você, compartilha com ela essa sensação, sabe? É dançar, é cantar. Ah, eu gosto de desenhar, eu gostava, quando eu era mais novo, de desenhar, de pintar. Vai lá, desenha, pinta, sabe? E ofereça. Esteja ali inteiro, estado de presença. Isso. E pegando o gancho da tua fala, isso vai valer para outras divindades também. Mas como estamos falando sobre Afrodite, é, Afrodite é possível fazer ela oferendas não só você vai lá no altar, coloca ali uma taça de vinho, uma bebida, uma fruta, uma vela, um incenso, ritualiza com ela. Para além disso, quando você faz alguma coisa que te dá prazer, que você oferta a ela, você está fazendo uma oferenda sensorial, uma oferenda de algo que no campo das emoções. E isso daí é uma forma de ofertar a ela também. Pensando que, assim, inclusive é uma oferta muito alinhada com a energia Bem dela. Você está aceita. ofertando, sim, Muito bem aceita. uma oferta Tem vários simples. vídeos até que rolaram recentemente falando assim, vou lá e faço uma dancinha pra gente, né? É muito engraçadinho, mas tem seu teor de verdade, né? Do dançar pra ela, né? Mas tem outras atividades. Então pode ser seu banho, pode ser você simplesmente ir lá olhar seu guarda-roupa e pegar aquela roupa que você fica guardando para um dia especial e hoje é o dia especial e você vai usar sua melhor roupa, seus melhores acessórios. Gente, eu tô falando pra comprar nada. É o que você tem, o que você gosta. E oferecer esse momento para Deus. Às vezes é um momento seu com você, de sair de um banho, passar um hidratante gostoso, sentir seu corpo, porque às vezes na correria a gente nem se olha direito no espelho, a gente não olha o nosso corpo, a gente não se toca, sabe? Botar uma roupa com um tecido que tem uma textura gostosa, e pensar na deusa. Então, assim, são pequenos toques, às vezes, de prazer e de beleza, trazer pequenas coisas bonitas para sua casa. Gente, eu sou periférica, não moro no bairro rico, lindo,
né? E muitas vezes me peguei nesse lugar, né? Como trazer energia de Afrodite, de abundância, a gente vai trazendo beleza, nem que seja em conta-gotas, isso vai crescendo, vai expandindo. E aí você aprende também a reconhecer, que você só vai reconhecer o que você conhece. Então, comece a olhar também a beleza, né? Claro que eu não estou sendo gratiluz, né? Para ser um defensor da beleza e da harmonia, você tem que saber lidar com as forças do caos. Mas isso aí fica para uma outra live. A gente Um pode outro adentrar momento. depois, podemos depois fazer uma live falando sobre esses aspectos da deusa que são tão colocados debaixo do pano Exposto. justamente por essa imagem distorcida dela, Exato. superficial, frívola. Podemos Você adentrar só a vai isso mas depois. se a gente pensar bem raso, você só vai defender o que você reconhece. Então você tem que reconhecer a beleza, a harmonia, né? E aí, conhecendo e querendo defender, você sabe que vai ter que lidar com forças às vezes opostas, né? Às vezes a gente vai ter que fazer esse papel de defensor, né? E da justiça, enfim. Até para defender nosso próprio amor e a nossa própria beleza, muitas vezes. Não tô falando para vocês entrarem em guerra, né? Às vezes, para defender o seu próprio amor, a sua própria beleza, você primeiro tem que reconhecê-la. Para estar disposto, aí a gente volta para o início da live a impor limites, a usar os espinhos quando são necessários. E é sobre. E é sobre isso. Alguma coisa para finalizar, Miguel, porque eu já vou encerrar. Não sei nem Quer como falar. encerra isso aqui. Eu vou falar que eu não sei encerrar a live, mas Não, vai hoje dar está sendo certo. uma live experimental, né? Hoje, a ideia é que nas próximas lives que fizermos em conjunto, apareça o meu rosto. Eu ainda não tenho o selinho da rede para que me autorize a aparecer de vídeo. Então, hoje eu fiz a linha radialista de algumas décadas atrás. Tem uma coisa assim que eu quero E falar, deu tudo certo. que é o seguinte, a Flávia mencionou, lá, devido à sua formação, eu sou psicólogo de formação, estou aqui como pagão, em falar sobre uma experiência, mas atuo como psicólogo e o que eu vim falar sobre é um projeto que eu participo, é o Núcleo de Saúde Mental da Casa Perséfone, que esse projeto ele é composto de vários psicólogos, hoje está expandido, além de psicólogos também temos nutricionistas, mas qual é a proposta? Ofertar atendimento psicológico ao valor social. Aquelas pessoas que sentem necessidade, que procuram e buscam a psicoterapia e não têm condições financeiras de bancar o valor comum. E aí é um projeto que é aberto ao público em geral, quem precisa, mas especificamente a proposta nasceu de ofertar o atendimento psicológico para o público pagão, que por vezes tem receio de procurar esse serviço de psicologia, porque tem medo de não terem suas experiências espirituais validadas. Então, o núcleo nasce muito desse lugar. Então, quem tiver interesse, tem duas possibilidades. Vocês podem jogar no Google, Núcleo de Saúde Mental Casa Perséfone, ou vocês podem colocar no Instagram Casa Perséfone, vai aparecer no Instagram. A idealizadora da Casa Perséfone é a Maria Serpim. Acredito que também seja uma forma, um canal para vocês chegarem até lá. E aí funciona da seguinte maneira: a pessoa vai chegar até lá, vai passar por não é uma sessão de atendimento, mas uma triagem com a nossa coordenadora, e aí ela vai encaminhar a pessoa para o psicólogo ou psicóloga que tem a maior experiência naquela demanda. Então, fica aqui, registrado, quem tiver necessidade de procurar. Eu entendo que tem pessoas no paganismo que têm dificuldade de procurar esse serviço com medo de serem julgados por suas experiências, suas práticas, e o Núcleo está aí para acolher essas pessoas. É isso. Um trabalho maravilhoso, gente. Procurem saber mais. Sabemos que às vezes a gente tem dificuldade aí nesse tipo de atendimento, de entender nossas questões peculiares, como bruxos, pagãos, magistas, né? Nossas experiências. Então, é um atendimento diferenciado, né? E com muito preparo, com muito amor, mas com muito embasamento, tá? Para minha parte, para encerrar, a gente ainda não tá nada certo, né? Mas aí estou aí planejando, talvez, tá criando aí um grupo
não sei se no WhatsApp ou no Telegram, para estar compartilhando aí informações aí históricas, mitológicas, de magia, mas também cultura pop, enfim, tudo que for possível sobre Afrodite. Então ainda estou pensando, vamos ver. Se você tiver interesse, entre em contato no privado, que aí eu vejo que tem demanda e acabo agilizando um pouco mais disso, mas nas minhas redes sociais, todas aí Blue Lotus, vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre Afrodite, sobre Hecate, sobre dragões, sereias, né? Tem muito conteúdo gratuito, mas estou pensando aí na questão desse grupo com um valor aí de troca, assim, bem tranquilo e acessível para todo mundo poder estar conhecendo e estudando mais sobre essa deusa maravilhosa que é Afrodite. Então é isso. Posso encerrar, Miguel? Nem pode encerrar. Eu queria É, agradecer quem veio, que assistiu, quem comentou. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. A gente fica um pouco nervoso, ainda mais que é um canal novo pra gente, né? Mas a gente queria muito vir honrar a deusa. Eu só vou me pedir, eu gosto de abrir as coisas lendo os hinos mais tradicionais de Afrodite. Hoje eu não fiz por causa dessa correria. E eu queria ler o hino homérico, o 10, a Afrodite, só pra gente encerrar, tá bom? Eu cantarei a Citereia, originária de Chipre, que aos mortais doces presentes concede. Sorrisos estão sempre em seu lindo rosto, e linda é a luminosidade que se espalha sobre ele. Salve, deusa, que reina sobre a bem construída Salamina e toda a Chipre, cercada pelo mar. Conceda-me uma canção alegre, e agora eu me lembrarei de você e de outra canção também. Caire, Caire, Afrodite. Afrodite nos abençoe a todos e que amanhã todos nós acordemos com boas, belas e amorosas notícias nos surpreendendo. Caire, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.